bastidores. Foi bastante difícil gravar o Baryonyx. Vamos lá. Ele é um bom ator. Teve que tratar bem. Mas vamos pros filmes. Vai, me segure. Vai de novo. Vamos tentar de novo. Agora vai. Desce. Machucou. De novo. Vamos. É bastante difícil dublar o Rex. Nossa. Tenho que falar. Eu acho que é o melhor dino que eu já fiz. Já fiz o Tarbo. Já fiz o Rex. O Rex macho. Mesmo fazer a Rex ou outro macho. Foi bem legal. Vai.